talvez uma das melhores maneiras de perceber se você é bem-vindo ou bem-vinda dentro de um lugar é compreender como que a dinâmica funciona ao seu redor e em qual lugar você está localizado dentro dessa dinâmica. Eu queria trazer um vídeo da psicóloga Mirella Ferracini em que ela vai trazer um ponto interessantíssimo, que é aquele momento em que muitas vezes o vacilo que fazem com você e que faz com que você tenha uma reação específica, ele é esquecido e a tua reação se transforma no foco do olhar das pessoas. E, portanto, em uma situação em que você seria, às vezes, a vítima de algo, você acaba se tornando o agressor. Olá, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso, teoria social e bora com o vídeo da Mirella Ferracini. Cuidado com quem tenta te convencer de que a sua reação não foi causada por aquilo que fizeram com você. O que acontece muitas vezes é que quando alguém ultrapassa um limite, te trata de forma desrespeitosa ou faz algo que te fere, a partir da sua reação, o foco muda. O problema deixa de ser aquilo que o outro fez e passa a ser a forma como você reagiu àquilo. E claro que não estou falando aqui sobre reações desrespeitosas ou agressivas. Estou falando sobre reações que partem de um lugar de quem foi ferido. E a partir desse questionamento, E que podem muitas vezes ser desrespeitosas e agressivas a depender da situação, né? Porque eu acho que há muitas situações, a depender do tipo de coisa que acontece, porque assim, gente, pô, eu super corroboro com o que a psicóloga tá dizendo, né? Nem sei se eu tô em posição de corroborar ou não, eu tô mais na posição de escutar, porque eu não sou psicóloga, ela tá trazendo uma perspectiva que eu acho que carrega ali as teorias e as ferramentas da psicologia. Então, acredito que a gente não tá aqui enquanto produtor de conteúdo e trazendo o vídeo dela, não tô em posição de debate nem nada do tipo, né? Tô mais trazendo como base pra gente bater o nosso papo. Mas o que eu quero dizer aqui é que, para além do moralismo acerca das formas como a gente se expressa, para além desse moralismo que a gente pode inserir no sentido das nossas ações, para além dele, as reações que a gente pode ter a determinadas dinâmicas que nos violentam, para além da gente se sentir ferido ou não por elas, talvez isso seja o menos importante para a visão que eu quero trazer, a gente pode muito bem ser agressivo e desrespeitoso, sim, como resposta. Eu acho muito complicado esperar respeito, por exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo que é um exemplo muito fácil de se entender. Eu acho muito complicado esperar respeito e passividade quando alguém está sendo, sei lá, durante um mês inteiro no ambiente de trabalho sendo vítima de racismo ali, de racismo individual, né? Racismo explícito. Acho muito complicado. Esperar passividade e respeito de alguém que tá ali sendo vítima de violência doméstica e de repente desperta a consciência ali, sabe? De repente compreende o que tá passando. Dito isso, eu tô só tentando complementar o assunto que a Mirella tá trazendo, não é necessariamente uma contraposição. dessa mudança de foco, se você não toma um cuidado, você passa a questionar se você não exagerou, se não foi dramática demais, se realmente as coisas aconteceram daquela forma. Mas é importante você lembrar que a sua reação é consequência de algo. E reconhecer isso é extremamente importante para que você valide aquilo que foi sentido, mesmo que essa validação não venha do outro. Então, se em algum momento isso acontecer com você, é importante voltar o olhar para si mesmo e se questionar: será que eu realmente exagerei? Ou me fizeram acreditar nisso para que não precisassem reconhecer o próprio erro? Esse é o vídeo da Mirella, achei muito legal. O perfil dela é muito bom também, né? Recomendo o perfil dela, tá aqui em cima, tá aqui em cima. E de um ponto de vista interacional, uma das estratégias mais eficientes para calar a boca da vítima, para que ela não se coloque frente ao conflito que tá latente, principalmente em situações de violências que são veladas, né, de violências que são cifradas, de violências que são micro, de agressões que são micro, de agressões que acontecem sempre aos pouquinhos, sempre por migalhas, vai sendo construído ali toda uma dinâmica de agressão que quando você menos percebe, todas as suas interações de cotidiano, interações pequenas, elas se dão através da agressão. Isso é muito estudado nas ciências sociais, muito estudado em pesquisas interacionais, em pesquisas de representações sociais, quando se trata principalmente de corpos que são fora da normalidade
são fora da normatividade, ou quando se trata de estudar o racismo. Porque uma das características da sociedade brasileira é uma criação retórica de aparências de uma harmonia social que convive com a realidade do conflito. É uma criação aparente, portanto, de uma harmonia racial também, e aqui o Adilson Moreira fala bastante disso, de uma harmonia racial, de uma suposta relação entre diferentes cores no Brasil, que seria muito bem construída através da harmonia, construída através das boas relações, da tolerância, e que muitas vezes é percebido isso na medida em que não descamba para uma violência franca toda hora, na medida em que não há uma segregação planejada, mas que na prática se faz a partir de violências do dia a dia, a partir de violências que acontecem no dia a dia de maneira passiva, uma passiva agressividade, e a partir de segregações que são meio que incorporadas nas instituições, e ao serem incorporadas, tudo se passa como se fosse somente a vida sendo vida. E aí, de repente, você percebe que você tem uma porcentagem minúscula, nos anos 90, uma porcentagem minúscula de pessoas negras dentro das universidades públicas no Brasil. Aí você olha para desembargadores do Brasil, você vê uma foto deles e não tem nenhum negro, por exemplo, e poucas mulheres também. E aí tu percebe que, a depender da região, os clubes, eles são pouco frequentados por pessoas negras, e os espaços de socialização mais precários em locais de infraestrutura urbana e social menor são extremamente frequentados por pessoas negras, por exemplo. Ei, rapidinho, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Zap e se inscreve no Colunas Tortas e seja membro do canal. Todos os membros têm acesso a vídeos exclusivos para membros, vídeos esses que são de ciências humanas, são vídeos como eu estou mostrando aqui na tela agora, são vídeos separados por playlist para você poder dar uma olhada, sobre ciências humanas, sobre críticas, mulheres conservadoras podem ser empoderadas, o corpo da mulher negra para Sueli Carneiro, o sentimento de culpa para quem ascende pela educação, utilizando Nietzsche, Joyce Bert, Sueli Carneiro, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, além de ter uma série sobre a microfísica do poder, dissecando cada capítulo do livro, uma série sobre as figuras do desatino, ou seja, as figuras da loucura que estão presentes no livro História da Loucura, do Michel Foucault, também uma série de introdução à modernidade líquida para Zygmunt Bauman, além de uma série sobre o normal e o patológico, que é de um autor chamado Georges Canguilhem, e serve de base tanto para filosofia, para ciências sociais, como até mesmo para você compreender a diferença do normal e do patológico nas ciências biológicas, além de ter acesso a todas as lives do Colunas Tortas, tudo bem? E além disso, quem é membro do Colunas Tortas pode participar do grupo de WhatsApp, que é pra gente, pra nós, membros do Colunas Tortas, podemos conversar de um jeito um pouco mais leve, um pouco mais próximo, indicar pauta se for o caso, que sempre é muito interessante. Então, seja membro do Colunas Tortas, tem acesso a diversos vídeos exclusivos e bora conversar. Agora vamos continuar no vídeo. O que eu tô querendo dizer aqui é que existe uma gama de maneiras, de situações que elas estão para além da violência franca, que estão para além da violência direta. E que muitas vezes, quando a gente vai para um sentido micro, quando a gente tenta localizar a situação e tornar a situação algo pequeno, por exemplo, no nosso espaço de trabalho, a gente percebe que está num lugar ali pouco favorável, né? E fazer uma análise microscópica envolve retirar, pelo menos de início, as estruturas sociais como determinantes e tentar entender na própria interação como que o sentido da relação se dá. Então você se percebe nas interações que você tem dentro do espaço de trabalho numa posição desfavorável. E aí você de repente percebe que nessas relações que você tem dentro do espaço de trabalho ou na sua família, a sua ação nunca é vista como uma reação, mas como um princípio. Então nunca se trata de você se colocando numa posição em que de repente o que você está fazendo é reagir a algo injusto, mas o que você está fazendo é agir originariamente. E te chamam de birrenta, e te chamam de conflituosa, de arrogante. Então você quer ser o dono da razão, coisas nesse sentido. Eu acho que esse tipo de situação sacraliza
o fato de que ali talvez você não seja bem-vindo. Sacraliza também a necessidade de vazar correndo o mais rápido possível, de fazer alguma coisa para tentar sustentar algum tipo de saúde mental na tua vida também, né? Porque esse tipo de situação desfavorável e as diversas formas, né, de violência, de agressão, de sofrimento que se tem a partir disso, não tem um significado especial, sabe? Não é como se fosse um sofrimento que faz a gente pagar os pecados da vida. Não faz, não faz. Não é como se fosse o desagrado que é necessário aguentar para se manter dentro de um grupo de amigos ou dentro da família. Não é necessário. É óbvio que existe uma pressão social, principalmente quando se trata de instituição familiar. Você tem uma pressão social para se manter dentro dela, independentemente da situação, independentemente do tipo de violência que você passa dentro dela. E a depender de quem você for, principalmente se for uma filha mulher, né, é colocado uma responsabilidade muito forte de apaziguar e de tolerar. Mas talvez às vezes seja necessário romper com essas expectativas sociais conscientemente, mesmo sabendo que talvez haverá um caminho gigante de reconstrução da vida social, dos círculos sociais, uma necessidade de reencontrar novos espaços para frequentar, para circular. Talvez se mudar de cidade, se caso você viva numa cidade pequena, a probabilidade de você ser mal vista é gigantesca, né? Mal visto ou mal visto é gigantesca caso você rompa com o laço familiar, caso você rompa com os laços sociais imediatos. Mas algo me diz que isso pode valer a pena se a tua situação for muito ruim. O recomeço é sempre melhor do que sustentar uma situação desfavorável eternamente. Porque quando chega no fim da vida, assim, se você acredita em Deus, talvez você ache que a gente vai pro céu ou pro inferno. Mas eu duvido que ir pro céu ou ir pro inferno depende de você passar por sofrimentos ao longo da vida. Se você não acredita em Deus, bom, então não tem nem por que continuar nessa. Tudo bem?